E aí, pessoal, tudo bem? Professor Washington novamente com vocês para falar de função do primeiro grau ou função afim, tá? Eu tenho aqui a lei da formação, que ela é dada por f de x é igual a x mais b. Eu posso também escrever assim, ó, f de x é igual a y. Escrever f de x ou y é a mesma coisa, tá? Eu tenho que meu a aqui, que está acompanhando x, ele tem que ser diferente de zero. Então, essa é a condição. O meu a ele tem que ser diferente de zero. O meu a eu chamo de coeficiente angular, o b eu chamo de coeficiente linear, o x é a variável independente. F de x é igual a y, como eu já falei aqui. É a minha variável dependente, e a e b ele pertence aos números reais. Tá? Vamos conhecer alguns exemplos de função do primeiro grau. Então, eu tenho essas funções que eu separei aqui. O coeficiente angular é o meu a, ele vai estar sempre acompanhando x. Então, o meu a aqui é o 2 e meu coeficiente linear, que é o b, é igual a 3. Aqui no exemplo B, eu tenho que o meu coeficiente angular ele é igual a 3 e o meu b ele vai ser igual a 10. Aqui no exemplo C, ele é igual a menos 10, tá? Vai estar sempre acompanhando o x. E o meu b, veja que ele não aparece aqui. Quando não aparecer nada, ele é igual a zero. Aqui no meu d, eu tenho que meu coeficiente angular é igual a menos 1 e meu coeficiente linear ele vai ser igual a 2. Professor, mas aqui não está aparecendo nada, só o sinal de menos, tá? Quando não aparecer nada aqui na frente do x, é porque ele vale 1, tá? Aqui em E, eu tenho que meu coeficiente angular ele vai ser menos 1 sobre 2. Eu tenho aqui, ó, menos x sobre 2. Então, eu tenho aqui, ó, na frente do x, eu tenho 1. Não aparece, mas eu tenho 1 aqui. Então, ele vai ser menos 1 sobre 2. E o meu b é o meu coeficiente linear, ele vai ser igual a 3. Aqui eu tenho que prestar atenção. Veja que o coeficiente linear ele veio primeiro e o coeficiente angular ele veio aqui depois, tá? Então, isso aqui eu tenho que prestar atenção na hora de separar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Agora, vamos falar sobre o gráfico da função. O gráfico da função é sempre uma reta, sendo que o valor do coeficiente angular determina se ela vai ser crescente ou decrescente. Para eu determinar uma reta, basta eu conhecer dois pontos, tá? Eu conhecendo esses dois pontos, eu posso aqui traçar uma reta. E é isso que a gente vai fazer aqui. Qual é a condição? Tá? Quando A for maior que zero, a função é considerada crescente. Quando A for menor que zero, a função é considerada decrescente. Vamos ver aqui o exemplo. Eu tenho que essa função a é maior que zero. Se a é maior que zero, eu tenho aqui uma reta crescente. À medida que os valores de x aumentam, o y também ele vai aumentar. Agora, para ser uma reta decrescente, o meu a ele tem que ser menor que zero. À medida que o x aumenta, o meu y ele vai diminuindo, tá? Vamos ver aqui, eu separei dois exemplos, de uma reta crescente e uma reta decrescente. E aqui eu tenho um plano cartesiano. Se você ainda não assistiu essa aula, vale a pena assistir, tá? Então, eu tenho aqui uma função que ela é dada de f de x é igual a 4x menos 1. Essa é a minha função. E eu dei aqui alguns valores para y. Eu tenho que, quando x for zero, y será igual a menos 1. E quando x for 1, y será igual a 3. E eu vou substituir aqui. Quando x for zero, aqui no lugar do x, é só substituir e resolver. Quando x for zero, y será igual a menos 1. Tá? Eu tenho aqui, ó, 4 vezes 0, 0. Menos 1, isso será igual a menos 1. Então, eu tenho aqui o primeiro par ordenado, que é 0 e menos 1. E quando x for 1,
você pode dar vários valores para x, tá? Aqui eu escolhi 0 e 1. Então, quando x for 1, y será igual a 3. Substituir aqui na minha função. Então, 4 vezes 1 é igual a 4. Menos 1, isso será igual a 3. Então, eu tenho aqui meu segundo par ordenado, que será 1 e 3. E a gente vai marcar aqui no nosso plano cartesiano. Então, quando x for 0, y será igual a menos 1. Vou marcar aqui o meu primeiro ponto, que está no eixo das ordenadas. Agora, eu vou marcar aqui o meu segundo ponto. Quando x for 1, y será igual a 3. Então, eu tenho aqui o meu segundo ponto. E com esses dois pontos, eu posso traçar uma reta, como visto aqui, ó. Então, essa reta ela vai ser crescente. Ou eu posso olhar para cá, ó. 4x menos 1. Veja que o coeficiente angular ele é maior que zero. Se ele é maior que zero, eu tenho aqui uma função crescente. Agora, vamos ver a função decrescente. Agora, eu tenho aqui meu segundo exemplo, que é uma função decrescente, que eu posso olhar aqui para a minha função, que ela é dada menos 3x mais 1. Então, se o meu coeficiente angular ele é menor que zero, essa função vai ser decrescente. Eu dei aqui alguns valores para x, que foi 0 e 1. Então, eu vou reescrever aqui a minha função, f de x é igual a menos 3x mais 1. E aqui, no lugar do x, eu vou substituir pelos valores que eu separei. Então, quando x for igual a zero, aqui eu vou colocar o 0 mais 1. Y será igual a 1. Então, ó, menos 3 vezes 0 é igual a 0. Mais 1, isso é igual a 1. Então, quando x for igual a 1, y será igual a menos 2. Menos 3 vezes 1 mais 1, isso será igual a menos 2. Eu tenho menos 3 vezes 1 igual a menos 3. Mais 1, isso será igual a menos 2. Então, primeiro par ordenado, eu tenho 0 em x, 1 em y. E aqui, quando x for 1, y será igual a menos 2. Eu tenho aqui 0 em x e 1 em y. Marquei aqui meu primeiro ponto. Meu segundo ponto, quando x for 1, y será igual a menos 2. Aqui eu marco o meu segundo ponto e traço uma reta, tá? Pessoal, é bem tranquilo a função do primeiro grau. Vale a pena lá assistir a aula de plano cartesiano para aprender a marcar esses pontos no plano como a gente fez aqui. Tudo bem? Então é isso, até a próxima aula e abraço para vocês.